A aula tem alguns aplicativos para recomendar para vocês utilizarem para facilitar os estudos de vocês em matemática. O primeiro é esse cara aqui, ó. O Photomath, ele é uma calculadora, tá? E você escaneia a expressão matemática e ele te mostra o passo a passo de como resolver aquela expressão. Tá bom? Oi? Deu errado? O Photomath não está funcionando. Você tem que codificar? Também deu erro. O que ele falou? Ele não coloca a resposta, ele coloca a resolução. Ele não colocou a resolução? Tem um porém que não tem que ser cheio. Não tem que ser cheio. Então, a gente colocar 40, colocar 240. Sim. Outro aplicativo muito bom, esse aqui é que a gente vai utilizar para as aulas de funções. Tá? Então, é super importante vocês terem esse app aqui. E esse aqui também dá para acessar pelo computador. Esse aqui é uma calculadora gráfica. Essa aqui é para tudo. A segunda é mais prática, tá? A gente vai trabalhar com gráfico, com função, tá? Essa outra aqui é uma plataforma de videoaulas. Essa terceira é uma plataforma de videoaulas, tá? Ela tem do básico, desde 1+1 até integral, que é o avançado, tá? Beleza? E uma outra coisa que a gente vai utilizar é a plataforma do plural. Eu sempre, alguns conceitos a gente não conseguiu acordar por causa do tempo que a gente tem. Mas são conceitos importantes, que vocês precisam ter base, tá? Depois eu vou postar lá no meu Slack uma atividade para vocês fazerem, um capítulo para vocês lerem, dessa semana para a semana que vem, que é sobre fatoração, tá? Que é muito importante vocês já saberem fatorar antes de iniciar equações e equações, só que não pouco dentro do programa esse assunto, tá bom? Eu vou deixar para vocês verem isso lá na plataforma, tá bom? Essas são as 4 plataformas que eu vou recomendar para vocês. Se no meio do caminho surgir mais alguma, não. São... É interessante. Não, eu não tenho tempo de corrigir. Depois a gente conversa sobre isso, tá? Quando vocês tiverem dúvida, pode mandar mensagem. Tem garantia de resposta, não na hora, mas tem garantia de resposta, eu respondo. Poucas coisas, no WhatsApp é mais eficaz. Clica aqui nessa tela. Ontem não estava. Tá funcionando. Então, pulava 2 Não. e não estava pensando. Bom, hoje a gente vai falar sobre esse assunto muito importante, tá? É um assunto que a gente precisa ter uma base para entrar nos demais assuntos, tá? É muito importante. Vocês dão sorte que boa parte das matérias que são que tem aplicação mais a fundo estão com a Aline, porque senão eu ia judiar de vocês. Eu ia enfiar isso aqui no meio de tudo, tá? Só que como eu fiquei com as matérias mais abstratas, a parte de álgebra, eu também vou colocar isso aqui no meio de tudo. Relaxa. Vou achar um jeito de colocar.
Quando aparece esse nome logaritmo, todo mundo fica assustado, em choque. Calma. Não é um bicho de 7 cabeças, vocês vão ver hoje. Não, é super simples. Vocês vão ver hoje. Tá? Só tem uma condição para o início da aula de hoje. É vocês não criarem um preconceito com esse nome, logaritmo. Tá? Vamos acabar, vamos derrubar o preconceito contra essa palavra logaritmo. Vamos quebrar o tabu, tá bom? Bom, você consegue? Acho que a luz apagada é melhor. Bom, aí aparece lá logaritmo, mas por que sentiram a necessidade de criar o logaritmo? É o quê? Bom, aí aqui, ó, analisando situações cotidianas como juros compostos e crescimento exponencial, sentiu-se a necessidade de utilizar do logaritmo como artifício de cálculos, tá? Então, por conta de uma situação cotidiana, surgiu-se a necessidade de utilizar o logaritmo. Tudo bem? Tá. Pensando lá em juros compostos, a gente tem essa expressão aqui. Montante, que é igual a capital, vezes 1 mais taxa, elevado ao tempo. Beleza? Caso seja necessário encontrar o montante, eu aplico os valores na expressão matemática do jeito que está aqui. Beleza? Caso seja necessário encontrar o capital, ficamos com a seguinte expressão. Capital é igual a montante dividido por 1 mais I elevado a T. Beleza? Tranquilo? Isso aqui é tudo manipulação algébrica que eu fiz na expressão. E caso seja necessário encontrar a taxa, ficamos com a seguinte expressão. Taxa é igual a raiz com índice T, montante por capital menos 1. Beleza? Calma. Isso aqui é tudo manipulação algébrica que eu fiz. Ah, não se preocupem com isso. E aí, a gente viu qual que é a expressão que a gente usa para encontrar o montante, o capital e a taxa. E se ele me dá o montante, o capital e a taxa e ele quer saber o tempo? Aí você vai fazer Não. Pode responder? Não dá spoiler. Tá, e para isolar o tempo, o que eu faço? Como que eu vou pegar esse cara que está no expoente aqui e isolar ele? Tem que colocar um log. Porque, na verdade, esse cara aqui, ele é uma potência, beleza? Mas, esse cara aqui que é uma potência, ele é a nossa incógnita, é quem a gente não conhece. É ele que a gente precisa isolar. Se a gente aplicar raiz com índice T, a gente anula. E a ideia não é anular. Então, a gente utiliza o artifício do logaritmo. Beleza? Tá. Utilizamos alguns conceitos de logaritmos que iremos aprender. Tá. Vamos lá. Definição de logaritmo. Log de A na base B é igual a X, C e somente C, B elevado a X for igual a... Beleza? Não. Pensando em uma equação exponencial, é possível constatar que a incógnita encontra-se no expoente. E para resolver a equação exponencial, geralmente igualamos as bases para serem desprezadas. E trabalhamos somente com os... Então, quando a gente fala de equação exponencial, a gente iguala as bases, despreza e manipula somente os expoentes. Beleza?
Ó, quando a gente trabalha com equação exponencial. Desse jeito aqui. O que a gente faz? A gente iguala as bases. Isso aqui, 8, eu sei que é 2 elevado ao cubo. Opa, desprezei as bases e vou trabalhar somente com os expoentes. Portanto, x é igual a 3. 2 elevado a x é igual a 8. Para que seja 8, x precisa valer 3. Tá? Até agora é isso. E aqui, ele diz que o quê? Oi? Isso aqui? É. Eu tenho 2 elevado a x que é igual a 8. Eu preciso saber quanto vale x. X está no expoente, não tá? Beleza. O que eu vou fazer? Eu preciso igualar as bases, para eu anular. Como que eu faço para igualar? Eu vou fatorar o 8. Se eu fatorar o 8, eu vou chegar em 2 ao cubo, não vou? Então, 2 elevado a x é igual a 2 elevado ao cubo. Opa, igualei as bases. Eu anulo as bases e trabalho com expoente. Com os expoentes. X desse lado e 3 desse. Fica x igual a 3. Beleza? Então, portanto, x vale 3. Então, eu substituir aqui, fica 2 ao cubo, que é igual a 8. Tranquilo? Bom, aí a gente tem aqui que a base do meu logaritmo, ela é o quê? É a base da minha potência. O meu logaritmando, ele é quem? Ele é o valor da minha potência. Oi? É o 6 somente C. Oi. Dois vezes 2. Vezes 2. Ó, vamos lá. Então, a base do meu logaritmo vira a base da potência. O meu logaritmando vira valor da potência. E o meu valor do logaritmo vira expoente. Beleza? Não. Tranquilo? Não. Isso aqui é só definição de conceito, tá? Clica aqui de novo para mim. Ah, não, passou. Vamos lá. Utilizando os conceitos, aqui a gente vai utilizar os conceitos de equação exponencial para encontrar o valor do x. Como que eu faço aqui? Eu preservo. Essa aqui está muito clara, né? Vou usar a preta, que aí todo mundo enxerga. Vamos lá. O 2x a menos 4 permanece. O que a gente faz? A gente fatora o 8. O 8 fatorado por 2, 4, por 2, 2, por 2, 1. 2 ao cubo. Então, a gente fica com 2 elevado ao cubo elevado ao quadrado. Potência de potência. O que a gente faz? Multiplica. Preserva a base e multiplica os expoentes. Três vezes 2 é quanto? Beleza, base igual, o que a gente faz? Esquece a base e vamos trabalhar com os...
Olha lá, x menos 4 é igual a 6, x é igual a 6 mais 4, portanto, x é igual a... Beleza? Tranquilo? Oi? Hã? O 8 não estava elevado ao quadrado? Eu fatorei o 8. 2 ao cubo. 2 ao cubo é o 8. Só que isso aqui estava elevado ao quadrado. Eu tenho 2 ao cubo elevado ao quadrado. Potência de potência. Preservo a base e multiplico os expoentes. Isso aqui é propriedade da aula de potenciação. Tá? Isso aqui a Aline ensinou para vocês, ensinou? Então, 3 vezes 2 vai dar 6. Beleza? Tranquilo? Então, vamos lá. Porém, para algumas situações, não se faz possível a resolução através das propriedades de potência, como mostrado anteriormente. Justamente aí aparece o... Com essas afirmações, você está querendo me dizer que o logaritmo é uma operação inversa da potência? E aí? E aí? Quem acha que é uma operação inversa da potência? Não necessariamente, porque a operação inversa da potência é a raiz, tá? O logaritmo, ele é uma operação inversa de um tipo de potência que a gente não tem um valor conhecido no expoente. Quando o meu expoente é a variável que eu estou analisando, tá? Então, quando a gente tem uma variável no expoente, eu tenho uma exponencial, tá bom? Então, necessariamente, o log a gente aplica como operação inversa ao exponencial, tá bom? Lembrando que, quando se remete a exponencial, é quando eu possuo uma potência, entretanto, o que diferencia uma exponencial de uma potência é justamente o... Na potência eu conheço o expoente, na exponencial meu expoente passa a ser uma... Beleza? Tá, mas até agora você não falou nada sobre o logaritmo. Falei alguma coisa de log para vocês? Hã? Falei ou não falei? O que eu falei de log para vocês? Como eu falei para vocês? Eu falei que log de A na base B é igual a X. Se B elevado a X é igual a A. Eu já falei alguma coisa de log para vocês. Tá? Bom, o B é a base do meu logaritmo. O A é o meu logaritmando e o X é o valor do logaritmo. Tranquilo? Eu falei alguma coisa de logaritmo para vocês. Como vocês estão falando que eu não falei? Todos os anos é a mesma coisa. Por isso que eu coloquei esse slide aqui, ó. É? Oi, Fernando. Que absurdo. Eu tenho uma figurinha do diabo com aparelho auditivo. Que absurdo. Que absurdo. Porém, ainda continuando lá, log de A na base B, que é igual a X.
C só e somente C, B elevado a X for igual a A. Tá, eu vou ficar repetindo até isso entrar na cabeça de vocês. Isso aqui vocês precisam tatuar no braço de vocês. E log de A na base B é igual a X, C e somente C, B elevado a X for igual a A. Vamos de novo. Ó, calma, vamos de novo. Ó, a gente... Vamos bonitinho, sem parecer que está rezando um Pai Nosso. Log de A, a base B, é igual a X, C, somente C, B elevado a X, é igual a A. De novo, agora é só vocês. Isso. Decorou? Então, de novo. Beleza? Ah, vocês estão de sacanagem. É log A, a gente vê primeiro o que está na frente, depois a gente fala a base, e depois a gente fala o valor do logímetro. É log de A na base B é igual a X. C somente C, B elevado a X for igual a A. Beleza? Tá. Ó, eu consigo constatar que o quê? Os elementos que compõem meu logaritmo são equivalentes à minha equação exponencial. Ou seja, isso aqui equivale a isso aqui. Por quê? Quando isso aqui, esse 6 somente C tem nessa situação tem um teor de equivalência, tá? Sendo que o B aqui nesse caso é a minha base, o X o meu expoente e o A o meu valor da potência. Beleza? Tá, então eu posso afirmar que o valor de x na equação exponencial a seguir, b elevado a x é igual a A, pode ser descrito por log de A na base B é igual a x. Exemplo. Que 2 elevado a x menos 4 é igual a 8 ao quadrado. Então, eu posso afirmar que x menos 4 é igual a log de 8 ao quadrado na base 2? Ó, como que era aquela propriedade que a gente falou? Log de A. Essa caneta não funciona para o pessoal do EAD. Vamos, de novo, agora o coral bonitão. Log de A. Beleza. O que eu quero fazer? O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que isso é equivalente a isso. O B, ele é o quê? Ele é a minha base. Tá? Eu vou olhar aqui. Quem que é a minha base aqui? 2. Então, eu venho log 2. O A, ele é o valor, não é? Tá, então, esse cara aqui a gente guarda. Tá. Pera. O X é o valor. E o valor é 8 ao... O A seria 8 ao quadrado, não é? Então, isso aqui fica 8 ao quadrado, que é igual a quem? A x, que é x menos 4. Portanto, log de 8 ao quadrado na base 2 é igual a x menos 4. Entendeu? Quem não entendeu o que eu fiz? Eu olhei para essa situação genérica e peguei a expressão e fui mudando os itens de lugar.
Beleza? Se a gente resolver isso aqui, que eu acho que eu coloquei para a gente resolver. Não coloquei, mas a gente pode resolver. A gente vai chegar no mesmo valor que a gente encontrou lá. O valor de x é igual a 10. Beleza? Tranquilo ou não? Ó, é que assim, eu vou deixar para a gente resolver lá na frente, porque tem algumas propriedades que a gente precisa aplicar aqui. Tá? Vocês precisam aprender as propriedades para depois a gente manipular essa expressão. Se deixar eu sair aplicando as expressões aí, vocês vão ficar... Vamos lá, propriedades. Primeira propriedade. Ó, presta atenção. Essas propriedades que eu vou falar são super importantes. Com isso aqui, vocês conseguem resolver boa parte dos exercícios de log, tá? Não trouxe tudo, porque senão a aula ia ficar extensa e maçante. E vocês não iriam aprender. Eu trouxe as principais. Quem quiser se aprofundar em log, eu recomendo fortemente o canal do Ferreto. Tá? Lá no YouTube. Ele fala sobre isso, as demais propriedades que, assim, não é que não sejam aplicáveis, mas essas são as principais, as que a gente vai mais utilizar e que vai super salvar a vida de vocês, tá? Elas são as mais simples, tá? Essa aqui, se o logaritmando é igual à base, o valor do logaritmo será sempre igual a 1. Opa! Olhei para o valor da minha base, olhei para o meu logaritmando, eles são iguais. Opa, o valor do meu log é 1. Log de A na base A, 1. Se eu tiver essa situação aqui, ó, log de 10, quanto que é isso? Não. É 1. Não tem nada desde baixo. Hã? Não tem nada desde Qual que é a base aqui? Nada. Quando a gente não tem nada, a base é 10, tá? Beleza? Então, log de 10, 1. Tranquilo? Log de A na base A é igual a 1, sempre. Sempre que o logaritmando for igual à base, eu tenho 1. Segunda propriedade. Propriedade 2, vulgo, propriedade, vulgo na linguagem de vocês. Propriedade do peteleco ou tonto. Caso o logaritmando possua um expoente, este valor cai multiplicando o logaritmo, dessa forma. Eu tenho aqui log de B na base A. Log de B elevado a C na base A é igual a X. O que eu faço? Eu venho aqui, ó, dou um peteleco, e ele cai para frente, desse jeito. Aí eu fico com C, log de B na base A é igual a X. É que para dar o peteleco, eu tenho que dar o peteleco daqui, ó. Eu tenho que dar um peteleco daqui, aí deu o peteleco no C, ele caiu aqui para frente. Beleza? C, log de B na base A é igual a X. Essa propriedade me salvou uma vez numa prova de física. Física 2. O professor colocou uma expressão lá, ninguém conseguia fazer, e eu tinha feito uma aula de nivelamento de matemática na faculdade. E a professora do nivelamento falou dessa propriedade. Eu cheguei na prova, tinha que aplicar isso aqui numa equação lá. Aí ninguém sabia, todo mundo batendo cabeça, aí o professor foi lá e falou assim, escreveu a expressão na lousa, eu tenho que encontrar isso aqui, o que eu faço? Aí eu falei, aplica logo, e depois dá o peteleco. Aí ele olhou assim, é isso que vocês têm que fazer. Porque eu sabia matemática básica. Isso aqui é básico.
Beleza? Tanto que isso aqui não era falado na grade do curso de engenharia. Eu fui atrás de uma aula de nivelamento, é tipo como se fosse um reforço de matemática, só que na faculdade se chama nivelamento. E aí, eu vi todos os conceitos de matemática básica lá. Vi tudo. Eu vi 2 anos seguidos para entrar na cabeça. 2 anos seguidos, quase. Não, é que eu vi o assunto mais de uma vez. Vocês não vê uma vez. Não é meu. Eu não sei. Deve ser do menino que estava aqui. Deixa eu ver. Gente, tem um celular tocando aqui. É seu Wallace. Cadê o Wallace? Saiu, eu acho. Não, é do outro menino lá. Como foi o nome dele? Vamos lá, galera. Opa! Bom, sabendo dessas duas propriedades, a gente consegue resolver isso aí. Não consegue? Ó, quais são as propriedades que a gente falou até agora? Log de A na base A é igual a 1 e log de A elevado a C na base B igual a X é C com isso aqui, a gente consegue fazer esse exercício, só com essas duas propriedades, tá? Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer para encontrar... Pera. Eu acho que é. Ah, não, precisa sim. Precisa sim. É porque 2 e a B. Qual que é a primeira propriedade que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que chegar nessa propriedade aqui, não é? A gente tem que chegar nessa propriedade. O que eu faço aqui para chegar, para fazer isso aqui e entrar dentro dessa propriedade? Faz o quê? O 2 dá o peteleco? 2 log de 8 na base 2, desse jeito. Tá. Eu consigo aplicar essa propriedade aqui? E o que eu faço? Fatoro 8. Se eu fatorar o 8, eu preciso deixar ele com igual à minha base. Dois terços. Opa, 2 ao cubo. X sobre 4, 2 vezes log de 2 ao cubo na base 2. E agora, o que eu faço? Oi, Cláudia. Hã? Caneta vermelha? Essa aqui, Cláudia? Tem várias cores vermelhas aqui. Ei, bravo, Cláudia. Vamos lá. O que a gente faz? A gente tem um expoente, peteleco de novo. 2 vezes 3 vezes log de 2 na base 2. Oi? Aqui lá que você tem que fazer o peteleco de baixo também. Não, aqui não vai precisar. Mas poderia fazer. Não, tem umas outras propriedades. Essa daí também é uma das propriedades. Só que essa propriedade é quando você tem uma fração aqui Na base. na base.
Na base. Na base do log. Você tem uma fração aqui. Mas essa eu não vou falar hoje. Essa eu não vou falar. Quem quiser ver, vai lá no Ferreira. Tá? Vamos lá. X a menos 4, 2 vezes 3 é? 6. X menos 4, 2 vezes 3 é 6. Log de 2 na base 2. Sumiu o log? Não, sumiu. 6 vezes 1 é 6. X menos 4 é igual a 6. X é igual a 6 mais 4, portanto, x é igual a 10. Vocês podem ver que o exercício é o mesmo que a gente resolveu com o exponencial lá atrás. Só que aqui a gente utilizou o log. A gente utilizou as propriedades de log. Tem que ver esse 1. Oi? Esse 1 aqui é essa propriedade aqui, ó. Log de A na base A é igual a 1. Log de 2 na base 2 é igual a 1. Beleza? É só quando o logaritmando é igual à base. Tá? Isso aqui é para logaritmando igual à base. Se o logaritmando for igual à base, o valor do log sempre, sempre, sempre vai ser 1. Tá? Beleza? Como? De deixar o 8, formar o 8. Dá para fazer também. Dá, mas eu estou mostrando Passo a passo. as duas maneiras de fazer. Beleza? É bicho de 7 cabeças isso aqui? Ah, para, não. Tem que treinar. Essa é a verdade. Não é bicho de 7 cabeças. Tem? Aqui. Para mim de novo. Propriedade 2. 3. Vamos lá, gente. Ó. Terceira propriedade. Oi? Ó, gente. Produto entre logaritmandos. Log, quando eu tenho um produto no logaritmando. Log de A vezes B. Eu posso reescrever isso como sendo log de A mais log de B. Beleza? Ó, log de A vezes log de B. Eu posso reescrever log A mais log B. Quando eu não tenho nada aqui na base, qual é a minha base? Beleza? Quatro. Vou colocar aqui a propriedade 3, ó. Oi? Quando não tem base, a base é 10, tá? Log, aqui, ó, propriedade 4, é o quociente entre logaritmandos. Log de A sobre B. Eu posso reescrever como sendo log de A menos log de B. Esse eu poderia reescrever como sendo log de B mais log de A. Mas esse cara aqui, eu preciso escrever ele sendo log do cara que está no numerador menos o log do cara que está no denominador, tá? Se você escrever log de B menos log de A, tá errado. Beleza? Posso usar um adendo? Gente, não sei se vocês estão percebendo, mas tem muita semelhança com as propriedades de potência mesmo. Quando você tem 3 potenciado a 3, dividindo 3 potenciado a 9, você faz
subtração também, são as mesmas propriedades, são propriedades semelhantes. E como é de exponencial, seria da parte de potência, tenta fazer esse link, assim, que geralmente vocês vão lembrar melhor, porque eu acho que vocês viram melhor essa propriedade de potência, né? Eu acredito. É tipo isso. É tipo isso, só que no nível mais hard. Mas já ajuda. Vamos lá, então anotei as duas propriedades aqui do lado. Beleza, e para isolar o tempo nessa expressão, vocês lembram que eu perguntei isso lá no começo da aula? Não, eu posso entender. Ó, vamos lá, eu vou anotar as propriedades no canto de lá, para ficar melhor. Qual que era a primeira propriedade? O que a primeira propriedade dizia para a gente? Log de A na base A é igual a 1. A segunda propriedade dizia que log de A elevado a C na base B é igual a X, é igual a C log de A na base B, que é igual a X. A terceira propriedade falava que log de A vezes B é igual a log de A mais log B. A quarta propriedade dizia que log A sobre B é igual a log A menos log B. Beleza? Tá, e para isolar o tempo, como que a gente vai fazer? Vamos lá? Vamos isolar o tempo. O que a gente precisa fazer primeiro? Hã? Eu vou tirar esse cara. Ó, primeira coisa, eu preciso ficar só com isso aqui que está com T. Então, eu vou pegar esse cara que está multiplicando e vou passar para o outro lado fazendo o quê? Dividindo. Então, eu tenho montante sobre capital, que é igual a 1 mais I elevado a T. Desse jeito. E agora, o que eu faço? O que eu faço? Aqui, o que eu faço? Eu não consigo somar banana com laranja. Alguém aqui estudou no Homero? Hã? Alguém teve aula com o Alfredo aqui? Ele não falava, tem que somar laranja com banana? Não dá para somar laranja com banana? Ele deu aula de matemática e física para mim, o Alfredo. Ele era muito bom, ele era incrível. Ele é muito bom, o cara era grande. Ele entrava na sala, ninguém entendia porra nenhuma que ele estava falando, só para assistir a aula dele. Vamos lá. O que a gente faz? A gente aplica o log, gente. Lembra da questão que eu falei de física? Que o pessoal ficou travado? Todo mundo ficou travado numa expressão parecida com essa. Você vai aplicar primeiro o log. Então, aqui nesse caso, o que eu preciso fazer? Eu preciso aplicar o log dos dois lados da igualdade, porque eu estou trabalhando com uma equação. E quando a gente fala de equação, a gente fala de um conceito de balança. A gente precisa equilibrar a equação. Então, o que a gente faz de um lado da igualdade, a gente necessariamente precisa fazer do outro lado da igualdade. Como que funciona? Eu tenho uma balança aqui. O que eu coloco de um lado da balança, eu tenho que colocar do outro, para a balança ficar equilibrada. Então, esse é o conceito básico de equação. Estou dando spoiler da aula da semana que vem.
Então, o que a gente faz de um lado da igualdade, a gente necessariamente precisa fazer do outro. Então, eu posso usar log de m sobre c é igual a log de 1 mais i elevado a t. Desse jeito. E agora, o que eu preciso fazer aqui? Hã? As propriedades, né? O log M menos o log C. Log M menos log C, correto. Todo mundo entendeu? A gente está aplicando aqui a propriedade 4. Ó, aqui a gente vai aplicar a propriedade 4. Tá? Reescrevi aplicando a propriedade 4. E aqui, qual propriedade que a gente vai aplicar? 2. A gente vai aplicar a propriedade 2. Que aí eu posso reescrever isso como sendo T log de 1 mais I. Beleza? Como que vai ficar isso daqui? Eu isolo o T, consigo isolar o T agora, fica log de M menos log de C, lembrando que M é montante, o C é capital, dividido por log de 1 mais I. Que é igual a T. Ele não está multiplicando aqui, ó. Esse cara todo é um termo, ele não está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo. Entendeu? Isolando o T. A expressão fica assim. Agora, se você tem os valores de montante, capital e taxa, você consegue encontrar o tempo. Não, eu não tenho valores aqui, mas tipo, eu manipulei a expressão matemática algebricamente para a gente encontrar o tempo. A expressão do tempo é essa aqui. Geralmente, se você for resolver isso aqui, o vestibular vai dar no canto da prova. Exemplo, considere log um exemplo, ele vai dar alguma coisa com base. Tipo, log de 2 igual a, por exemplo, 0,2. Ele vai dar uma coisa assim para vocês no cantinho da prova. São dados da questão, tá? Aí você precisa olhar para o seu exercício e tentar chegar nos valores que ele te dá no canto da prova, tá? Beleza? Mas calma, isso aqui não vai cair no vestibular. Aqui foi só para esboçar e matar a curiosidade de vocês de como que eu faço para encontrar o tempo. O pessoal da ADM aí, eu sei que tem umas outras maneiras para encontrar isso aqui. Vocês usam umas outras expressões lá. Mas essa é uma propriedade muito importante. Se vocês querem fazer algum curso nessa área, na faculdade aí, a hora que vocês chegarem lá na aula de matemática financeira, a professora vai falar isso, aí vocês falam, eu aprendi que se eu usar log está certo. É só usar o log, tá bom? Tá. Ó, vamos lá, galera. Eu prometo que a gente vai acabar. Tá acabando. Bases dos logaritmos. Tem um logaritmo que a gente chama ele de logaritmo neperiano, ou então você também pode encontrar em algumas literaturas como sendo logaritmo natural, tá? Que é o LN. Tá? Você vai olhar LN
Ah, LN de qualquer coisa. O LN é nada mais, nada menos que o log na base E. E quem que é a base E? Alguém sabe o que é esse Ezinho aqui? É o número de quem? É o número de Euler. Isso, é uma matemática. Ele é um número irracional, cujo valor é uma dízima não periódica. E ele é igual a 2, 7, 1, 8, 2, 8, 1, 8, 2, 8, 4, 5, vai embora. Tá? Ele é um número irracional. Beleza? Esse aqui é muito difícil vocês usarem no vestibular, tá? Mas eu estou falando por curiosidade. Quem vai seguir aí na área das exatas vai usar bastante. Oi? O número de Euler? O número de Euler ele é basicamente... O Euler ele foi um matemático que ele fez algumas contas lá e ele chegou nesse número. Isso aqui é mais para matemática avançada, tá? Vocês não vão utilizar isso no vestibular. Na faculdade vai, mas não vai muito a fundo. Vocês vão usar lá em cálculo, o professor vai enviar isso aqui para ferrar com a vida de vocês. E só, tá? Porque vocês não vão utilizar. Mas é super tranquilo. É só você saber que é um número irracional. Vocês não vão trabalhar... Ó, tem um segredo de cálculo. Vocês não vão trabalhar com os valores. Dificilmente vocês vão utilizar os valores. Vocês vão aplicar os conceitos para chegar nos resultados sem fazer contas com valores. Professor, a arquitetura tem isso aí? Não. Graças a Deus. Vai ter cálculo. Mas tem pouquinha coisa, mas tem. E topografia. Beleza? A topografia é o inferno. É, isso que eu ia falar. Topografia vai mudar a sua vida, cálculo. Ó, e o que nos importa são os logs de base 10, tá? Que vocês vão encontrá-los assim, quando ele não tem nada que é base 10. Beleza? Vamos lá. Exercício. Determine o valor de x na expressão abaixo. Vou deixar vocês fazerem. Ó, as propriedades estão do lado. Vocês só vão utilizar essas propriedades aí. Deixa eu ver o que mais vocês vão utilizar aqui nesse exercício. Continua dar o pré-bloco? Tipo, não passa para lá multiplicando? O X não passa para lá multiplicando? Pode dar um PT da égua, fica x. 8, aí 8. Aí eu faria 8 menos 2. Corta os blocos. Não vale na propriedade isso aí. Pode tirar da minha cabeça? Não. Vou falar um negócio para vocês. Se vocês inventarem propriedade no dia do vestibular, eu só vou dizer uma coisa para vocês. Meu amigo, você vai tomar pau na prova. Tá. Se for um exercício de segunda fase, você não fez conforme as propriedades, mesmo que você chegue no valor correto, Eles dão errado. eles vão cortar a questão. Então, Eu não tenho falado isso.
Gente, ó, um outro conceito que vocês vão utilizar isso aqui é a fatoração com o número primo, tá? Para vocês igualarem todos os logaritmandos. É o quê? Ele é um egoísta, faz dividir por ele mesmo. Poxa, é um primo, é egoísta. Essa fatora que eu entrego, você não por favor, Esse 8, 2, por aí, né? Uhum. Eles tinham a base, né? Calma, vamos por partes. Ó, a gente vai fatorar o 8. Se eu fatoro o 8, ele fica como sendo 2 ao... E o 16? 4. Isso aqui vai ficar como? Log de 2 ao cubo elevado a x mais log de 2 é igual a log de 2 à quarta, não é? Tá, o que eu faço aqui? Propriedade de potência primeiro. Potência de potência. Preservo a base e multiplico os expoentes. Independente, você pode dar. Agora, o que eu vou fazer? Propriedade 2 aqui e propriedade 2 aqui. Peteleco e peteleco. Aí cai para 3x log de 2 mais log de 2, que é igual a 4 log de 2. Valeu. E agora, o que eu faço? É a propriedade. O que eu colocar em vermelho é propriedade. Vou colocar aqui, ó, propriedade 2. Beleza, e agora, o que eu faço? Log 2 e 2. O que eu posso fazer? Calma. O que eu posso fazer? Ó? Eu tenho 3x vezes log de 2 e aqui 1 vezes log de 2. O que eu faço? Tem um negócio na matemática que quando eu tenho dois termos iguais entre uma soma e uma subtração, eu posso colocar o termo em evidência. Como que eu faço isso? Eu vou pegar e destacar log de 2 aqui. E aí eu venho aqui, divido esse cara por log de 2 e divido esse cara por log de 2. Se eu dividir esse cara por log de 2, esse cara vai com esse cara e eu fico com isso aqui, log de 2 vezes 3x mais log de 2 com log de 2, isso aqui dá 1. 3x mais 1. Desse jeito. Ó, eu tenho log de 2 aqui e log de 2 aqui. Eles são comuns. Isso a gente só aplica para soma e subtração, tá?
quando a gente tem dois termos iguais e um dos termos ou os dois termos estão sendo multiplicados por alguma outra coisa, a gente coloca o termo comum para os dois lados da soma ou da subtração em evidência. A gente destaca ele. Que aí, no caso, aqui é o log de 2. Coloquei log de 2 em evidência, aí eu volto e divido todo esse termo por log de 2 e todo esse termo por log de 2. Beleza? Se eu dividir 3x log de 2 por log de 2, sobra para mim quem? 3x. Se eu dividir log de 2 por log de 2, sobra para mim quem? 1. Então, portanto, log de 2 vezes 3x mais 1 é igual a 4, o quê? Log de 2. Beleza? E agora, o que eu faço? Agora esquece isso aqui. Eu vou ficar com 3x mais 1 aqui, é igual a 4 log de 2. Esse log de 2 estava multiplicando, ele passa para o outro lado fazendo o quê? Log de 2 por log de 2, 1. 3x mais 1 é igual a 4 vezes 1. 4 vezes 1 é 4, portanto, 3x mais 1 é igual a 4. Agora é só resolver a equação. Assim também, tchai, tchai. Aí, eu não consigo fazer. Japonês. Você nunca viu o vídeo, não? Se não tiver conhecimento, ou você... Olha lá. Aí eu fico com 3x mais 1 é igual a 4. 3x é igual a 4 menos 1, que é 3, dividido por 3. Logo, x é 1. A alternativa A é a resposta do exercício. Log de 2 dividido por 2. Beleza? O que você... Bom, aqui. A faculdade de arquitetura não tem essa conta nem que os arquitetos iam surtar com isso aqui. Mas você vai ter topografia, arquitetura. Você vai ter topografia que você está pedindo. Aqui é o tom. Aí fica assim. Aí, agora. E aí você quer. Vamos lá, galera. Agora é o que caiu no vestibular, né? Sim. Ah, tem que ser.
Assim, ó. Vamos lá. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Na questão de 2017, tá? Ela diz que log de x na base 5 é igual a 2 e que log de y é igual a 4. Então, log de y sobre x na base 20 é... A primeira coisa que você precisa descobrir são os valores de x e os valores de y. Lembra daquela propriedade que a gente faz de definição de logaritmo que a gente falou lá no começo da aula? Não? Log de A na base B é igual a X, C e somente C, elevado a X por igual a A. De novo, log de A. E C, somente C, B elevado a X igual a... é isso que vocês vão usar. Primeira coisa, vocês precisam encontrar os valores de x e y para substituir na segunda expressão. Como que eu faço? Vamos olhar para esse cara aqui. Isso aqui vai ser 5 elevado ao quadrado, que é igual a x. 5 elevado a 2, que é igual a x. Não foi isso que a propriedade diz? Isso aqui, 5 ao quadrado, vai ser 25. Encontrei o valor de x. Valor de y. Professor, não entendi essa parte mesmo. Ó, log de x na base 5 é igual a 2. Beleza? Aí eu apliquei essa propriedade. Quem que é a minha base? O 5. A minha base vira a base da potência, não vira? Vira. Então, é 5. Quem que é o valor da minha potência, do meu logaritmo lá? 2. Ele vira meu expoente. E quem que é o meu logaritmando lá? Ele vira o valor da minha potência. Então, é 5, que é a base, elevado ao valor do logaritmo, que é igual ao logaritmando. Beleza? E a do y vai ser... Oi? Não é 5 elevado a x elevado a 2? Não. Ó, o que é a propriedade x? Ó, o x é esse cara. Ó, vamos fazer diferente, para não confundir vocês. Vamos chamar isso aqui de C. Aí não confunde vocês. Vamos lá. Log de y é igual a 4. Quem que é a base ali? 10. Então, quem que é a base da minha potência? Elevado a quem? Que é igual a quem? É igual ao y. Vamos lá, 10 elevado à quarta é? Vou ensinar um segredo para vocês. Sempre que for elevado à quarta, você coloca um na frente. Qual que é o expoente lá? O expoente é a quantidade de zeros. Y é igual a 10.000. Aí já é outra pegada. Se quando a base for 10, o expoente é a quantidade de zeros. 10.000. Beleza? Agora, o que eu faço? Vou montar a segunda expressão. Log de 20, não, 20 é a base. É y sobre x. Então, quem que é y? 10.000. Qual que é a base? 20. Quem que é a base? 20. Ah, tá. O que eu posso fazer aqui agora para encontrar esse log? Ah, não é a do... Essa propriedade agora. Essa propriedade.
Vai esquecendo a propriedade. A gente precisa diminuir esse valor. A gente consegue fatorar, a gente consegue simplificar isso aqui. Log de 20, ou log de 20, olha, eu também colocar mesmo, log de 10.000 sobre 25 por 20, a base 20. 10.000 dividido por 5 dá quanto? 2.000, não é? 10 dividido por 5 não é 2? 2.000. 25 por 5 é? Dá por 5 de novo. Não dá? Dá. 20.000 por 5. 20.000? É. 2.000. 20 por 5. É, 2.000 por 5. É. 2.000 por 5. Aqui, 400. 400. Ó, é só eu fazer 20 por 5. Quanto que é 20 por 5? 4. Sobra... Eu dividi isso aqui por 5. Sobra 2 zeros. Fica quanto? 400. 5 por 5, 1. Eu tenho que reescrever aqui. Ó. Log de 400 sobre 1 na base 20. Só que esse 1 aqui embaixo não interessa para mim. Eu fico com log de 400 na base 20. Agora, o que eu faço? Eu preciso chegar na minha propriedade 1, que é log de A na base A. E eu vou utilizar a propriedade 2 também, que é log de A elevado a C na base B, que é igual a X, que eu posso reescrever como C log de A na base B, que é igual a X. Primeira e segunda propriedade, tá? Então, o que eu preciso fazer aqui? Fatorar. Vou fatorar o 400. 400 por 20 dá quanto? Ó, um outro segredo. Na hora de fatorar, para eu chegar no número e cair nessa propriedade, eu sempre tento fatorar pela base. Tá? Dá quanto? Tá pequena? É, aqui não falou nada não, mas falou aqui do... Tá pequena? Tá, vamos lá. Vamos aumentar a letra aqui. Calma aí, calma aí. Fatorei o 400. Vamos lá. Pergunta para ele se melhorou. Não, é que eu tenho... Vê se melhorou agora. 400 dividido por 20. Vai dar 20. E por 20 é 1, eu fico com 20 ao quadrado. Beleza? Então, eu venho aqui e reescrevo log de 20 ao quadrado dividido na base 20. O que eu faço? Peteleco primeiro. 2 log de 20 na base 20. Agora eu corto. 2 vezes 1 é igual a 2. Que é a alternativa? Quer enxergar agora? Não dá para enxergar agora, vou aumentar o outro. Então, aí aumenta o grau. Beleza? Oi? Peraí, você tem que aprender isso aí, tá? Mas o L. Agora Ó, eu tenho, ó, deixa eu contar um segredo para vocês. Esse aqui é um segredo para vocês levarem para a vida acadêmica de vocês. Entrar na faculdade é fácil, é a coisa mais fácil. O que tinha você sair de lá?
Porque vai chegar no final do curso, vai consumir a sua vida de um jeito. Aí de lá formado, né? Sair para tratamento. Gente, ó, é sair de lá formado, porque sair de lá é fácil. É só você jogar tudo pra cima e falar, não quero mais essa porra, e tá aí. Oi. Você paga com a sua alma, independente se for pública, você vai pagar com a sua alma. Se você pagar particular, você vai pagar duas vezes. Você vai pagar com dinheiro e vai pagar com a alma também. É sentido pelo doente. Aí chega na segunda parte, você não quer você não quiser fazer por isso que eu vou pagar isso. É a bolsa da Itaú. Eu vou pagar. Gente, tem só uma universidade que se você pagar, você não paga com a alma, é aquela universidade que é sempre 10, tá? Não, é aquela universidade que é sempre 10. Aquela você não paga com a alma. É a universidade que é sempre 10. Quem é do tempo da propaganda aí daquela universidade vai saber que universidade que eu estou falando. Não posso falar nomes. É a universidade que é sempre 10. Você pode falar para É sério. não é aquela universidade que é sempre 10. É essa Vamos lá, ó. Essa aqui é do Rio Grande do Sul também, tá? É de 2016, só que esse exercício está adaptado. Está algumas adaptações. Já foi mais difícil. Ele diz que se 10 elevado a x é igual a 20 elevado a y, determinar a razão entre x e y. Quem que é a razão? Quem que é a razão entre um número e outro? Tá? É a razão entre A e B. Quem que é a razão entre A e B? É A sobre B. Ele quer saber a razão entre x e y. Quem é a razão entre x e y? Quem que é a razão entre x e y? X sobre y. Portanto, razão entre x e y
X sobre Y. Eu estou enchendo o saco de vocês. Tá, até aí tudo bem. A gente tem a razão entre X e Y. E agora, como que eu faço para encontrar X e como que eu faço para encontrar Y? Ó, eu tenho 10 elevado a X é igual a 20 elevado a Y. O que eu faço aqui? Log da propriedade. Log é onde? Nos dois. Log nos dois. Por que log nos dois? Porque tem que fazer a mesma a balança. Igualdade. Isso. Eu tenho que equilibrar a equação. Eu faço de um lado da igualdade, eu preciso necessariamente fazer do outro. Isso. Eu quero usar logaritmo neperiano aí. Será que dá? Não quero. Dá, mas não. Sabe por que eu não vou usar logaritmo neperiano? Porque se eu usar logaritmo neperiano, eu não consigo matar esse cara. Então, eu vou usar na base 10, tá? Vocês já vão entender o porquê. Vamos lá. Log de 10 elevado a x na base 10. O que eu faço? Peteleco, o x cai. Eu fico com x, log de 10. Log de 20 na base 10, 20 elevado a y. Peteleco no y, log de 20. O que eu posso fazer aqui agora? Cancelo o log de 10. Fica 1. X é igual a y log de 20. O que eu posso fazer aqui agora? Mas eu não vou conseguir chegar em 10. Eu vou fatorar, aí vai por 2, aí sobra para mim 10. Aí eu vou colocar... É que eu preciso fazer aparecer o 10, entendeu? Aí isso aqui vai por 10. Eu fico com 2 vezes 10 desse jeito aqui, tá? Então, eu fico com x é igual a y log de 2 vezes 10. Eu posso reescrever isso como sendo x é igual a y vezes log de 2 mais log de 10. Log de 10 é 1. Todo mundo está vendo o que eu estou fazendo? Ó, peguei o 20 e fatorei. Por 2 deu 10. 10 eu utilizei 10, 2 vezes 10. X é igual a y vezes log de 2 vezes 10. Qual que é a propriedade? Propriedade 3. O que ela fala? Fatorado normal, ia cair aí. Ia cair. Se você tivesse fatorado normal, se tivesse 10, 2, 5, Ia cair. você quer aqui, então. Eu coloquei que essa por 10. Aí, essa propriedade diz o quê? Que log de A vezes B é igual a log de A mais log de B. Desse jeito, não é? Então, o que eu fiz? Eu peguei esse cara e fiz log de 2 mais log de 10. Log de 10, aqui está na base 10, é 1. Então, eu fico com x é igual a y vezes log de 2 mais 1. O que eu vou fazer aqui agora? Passo o y para o outro lado, eu fico com x sobre y, que é igual a log de 2 mais 1. Eu achei a razão que eu queria? Qual que é a razão que eu queria? Entre x e y. Eu não achei a razão que eu queria? Está aqui a razão, o resultado do exercício, e a resposta correta é a alternativa B, de besta. Beleza? Tranquilo? Foi? 2, 2, 3, 10. Não? É. Aqui? Por que virou isso? Log de A vezes log de B é igual a log de A mais log de B. A, B. Log de 2 mais log de 10.
Beleza? Mais alguma dúvida nesse exercício, gente? Porque a base aqui é 10. Hã? Ele está multiplicando 1 vezes x mais x. Beleza? Sim, não, sim. Pode passar uns 500 exercícios desses para vocês fazerem? Ó, eu vou falar uma outra coisa para vocês. Eu não costumo passar lista de exercício todas as aulas. Não. Por quê? Eu penso da seguinte maneira. Se eu passar todas as aulas, vocês têm lista de exercícios de outros professores para resolver. Vocês têm lista de exercícios da escola. Vocês têm trabalho técnico para fazer. Vocês têm a vida social de vocês. Então, o que eu faço? Eu faço uma lista de exercícios por mês com tudo que vocês aprenderam no mês. Na próxima aula, esse mês. E aí, na próxima aula, aí eu vou pegar o quê? Só que também, quando eu dou a lista, eu coloco todos os assuntos já ensinados. Tá? Então, conforme vai chegando lá para o fim do curso, vocês vão fazer exercício das primeiras aulas. Que é para não esquecer. Tá bom? As últimas aulas que aparecer não aprovam. Vamos lá. Para mim? Com alguma dúvida? Então, muito obrigado. Qualquer coisa, vocês podem entrar em contato. Qualquer dúvida, não me ligue. Pessoal, só vou passar uma lista para vocês. É a lista